Bom dia, sétimo ano. Vamos fazer uma revisão? Vamos revisar hoje dois capítulos. Capítulo 10 e o capítulo 11, que trata, como tema principal cultura e religiosidade na Europa. A Europa, sim, é o grande centro, de organização das novas civilizações modernas, né, as civilizações do Ocidente. Então, a Europa, enquanto continente, tem uma grande responsabilidade na modernização das sociedades. Né? Então, na página 128 do nosso livro, nós vamos começar trabalhando o Renascimento Europeu. Né? A Europa era atrasada, né? Vivia uma questão da ruralidade, mas com o tempo, a passagem do século XIV para o século XV, teve início na Europa uma época de mudanças econômicas, tá? Políticas e sociais, que vai transformar a Europa, porque eles vão sair daquela ideia da Idade Média, do atraso, e eles começam a modernizar as ideias, os movimentos. Muitos cientistas intelectuais e artistas que viveram nessa época, conhecidos como renascentistas, empenharam-se em retomar modelos e valores da cultura grega e romana da antiguidade. Por quê? Porque com a ideia, a força que a Igreja Católica tinha, ela apagou um pouco da memória, ou apagou um pouco da história, a modernidade dos gregos, e romanos na antiguidade, porque os gregos criaram as cidades, estados, né? E assim, essa expansão, essa ideia de modernidade, não era bem recebida na Idade Média. Então, assim, dessa forma, os renascentistas acreditavam romper com o período anterior, que eles passaram a chamar de Idade Média. Então, eles queriam entrar na Idade Moderna. Eles queriam valorizar a ciência, valorizar o homem, colocar o homem como centro do universo, o homocentrismo. Porque na Idade Média, o homem ele não era muito valorizado. O valor maior era para Deus, era o teocentrismo. Então, tudo era respondido por Deus. Então, os intelectuais questionaram essa ideia da religião, onde a religião tinha resposta para tudo. E aí eles começaram a questionar essa questão. Então, isso deu uma crise tremenda na igreja. A igreja se viu muito perturbada com esse questionamento, porque para eles jamais pensavam em ser questionados por homens comuns. Os padres, os bispos, eles se achavam assim os semideuses, o bam, bam, bam. E, na verdade, não é isso. Todos os homens são iguais. Todos os homens têm falhas, têm erros. E muitos daqueles padres e bispos, e até o próprio Papa, induzia as pessoas a fazer aquilo que eles queriam, aquilo que eles achavam certo. E muitas vezes aquilo que era certo para eles não era certo para aquela sociedade. Então a sociedade, desde o final da Baixa Idade Média, no século XV, a camada social da burguesia crescia e se tornava cada vez mais influente na sociedade europeia. Esse foi um dos problemas. O crescimento da burguesia. Isso fez com que os burgueses pensassem de forma diferente e quisessem modernizar toda a Europa. E aí, claro, e como sempre, com o surgimento da burguesia, que é uma classe abastada, a gente tinha a classe das pessoas pobres que pouco tinham acesso aos bens materiais. Isso era também um dos problemas. E claro, com esse movimento todo, nós vamos ter o renascimento científico, Aí vamos ter pessoas que apareceram no campo da astronomia, como Nicolau Copérnico, criou a teoria heliocêntrica, segundo o qual o Sol era o centro do sistema planetário e a Terra e outros planetas giravam em torno dele. Claro que a Igreja contestou essa questão, não aceitava. Por quê? Porque essa teoria contrariava a teoria geocêntrica, em que a Terra era o centro de tudo. Okay? Depois de muito tempo, eles passaram a entender que não tinha nada a ver. Claro, hoje a igreja tem uma outra visão. E teve o renascimento artístico, aparecimento de vários artistas, e a gente vai ver como alguns como Shakespeare, Michelangelo, pessoas que se destacaram também e começaram a criar
as artes pensando na modernidade, né? A difusão do Renascimento foi por essa área também. E também na área da literatura, né? Como eu já falei, Shakespeare, Luís Vaz de Camões, vários outros artistas começaram a discutir o pensamento livre e o pensamento diferente do que era o pensamento da Igreja Católica, ok? E aí, claro, com isso nós vamos ter as reformas religiosas, né, a partir de Martinho Lutero, né, entre o século XV e XVI também, esse posicionamento de Lutero influenciou outros movimentos, né, outros territórios, e aí com isso também aumentou a crise na Igreja Católica. A religião era muito forte durante o Renascimento, né, e ela foi perdendo espaço porque Martinho Lutero, ao escrever as teses, coloca na porta da igreja de Westminster, né, que era na Alemanha, ele questionava as indulgências impostas pela Igreja Católica. O que eram as indulgências? Indulgência nada mais era do que você doar dinheiro para a igreja em torno da sua salvação, com interesse, né? Isso aí a Bíblia, né, e Martinho Lutero questionava essa questão. Bem, com isso, houve a Contra-Reforma, né? A Igreja Católica fez uma Contra-Reforma, fez uma reunião, porque as religiões protestantes, né, de protesto contra o católico, protestante é protestar contra o catolicismo, como o luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, eram três que mais apareceram. E aí, claro, fizeram a Contra-Reforma para reorganizar a Igreja Católica e fortalecer os dogmas da Igreja, né? Então eles fizeram um concílio chamado Concílio de Trento, né, ao norte da Itália, de 1545, né, 1563, está discutindo, debatendo para fortalecer o catolicismo. Criaram várias companhias, principalmente a Companhia de Jesus, né, ordem religiosa, melhor dizendo, e também criaram as cruzadas, a Inquisição, para assim fortalecer e prender aquelas pessoas que eram hereges. Quem era contra os ensinamentos da Igreja Católica, eles eram presos com o apoio da realeza que apoiava e continuava apoiando o catolicismo. Valeu? Próxima aula, nós vamos rever mais 2 capítulos, ok? E fiquem com Deus. Até a próxima, tá?